Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos que acompanham Resenha Política em todas as plataformas. Na nossa plataforma do Instagram, Robson Oliveira, no nosso canal no YouTube, Resenha Política, e agora a gente chega a outro patamar. Estamos também na TV Rema, todos os sábados às 23 horas e domingo. As duas entrevistas semanais passam a ser transmitida pela TV Rema. É um prazer para a gente, eu agradeço muito a direção da TV Rema. Hoje nós vamos entrevistar mais uma liderança da saúde brasileira, um rondoniense igual ao Dr. Irangalo, longevo na direção do Conselho Federal de Enfermagem. Nós temos o prazer de receber aqui Manuel Carlos Neri. Manuel foi professor da Universidade Federal de Rondônia, foi enfermeiro em várias unidades públicas de Porto Velho, foi secretário de saúde do município de Porto Velho, diretor do IPEU, enfim, uma infinidade de experiência profissional, e eu tenho o prazer de recebê-lo, Manuel Carlos. E a primeira pergunta: Manuel, você é igual ao doutor Irangalo, que é presidente do Conselho Federal de Medicina, você é um rondoniense, sair daqui dos confins da Amazônia e derruba aqueles cabas de São Paulo, Rio, Minas Gerais, e se eu não me engano, é a quinta vez que você é presidente do Conselho Federal de Enfermagem. Seja bem-vindo ao Resenha Política e me dê como é que se faz para ficar tanto tempo à frente de uma categoria de quase 3 milhões de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Olá, Robson Oliveira. Olá a todos aqueles que acompanham o podcast Resenha Política. Primeiro, elogiar muito aqui o seu podcast. Eu tenho acompanhado todas as entrevistas e com certeza contribui muito para o debate, principalmente dos bastidores da política aqui do estado de Rondônia. Apesar de novamente estar dirigindo o Conselho Federal de Enfermagem, que a sede é em Brasília, mas eu não deixo de acompanhar a vida política aqui do nosso estado, a minha terra. Eu nasci aqui em Porto Velho, na área rural de Porto Velho. Qual a região que tu nasceu aqui, Manuel? Eu nasci na Cachoeira de Samuel, né? Na região de Cachoeira de Samuel. Infelizmente, o local onde eu nasci, onde eu estudei até a 4ª série do antigo primário, hoje está embaixo do lago da hidrelétrica de Samuel, né? Tuas memórias todas foram inundadas. Todas aquelas famílias, né, que nasceram, construíram sua história naquela região, foram vítimas do progresso, e do progresso de uma hidrelétrica que hoje gera pouquíssima energia, que não abastece sequer 30% da cidade de Porto Velho, né, que inundou ali uma série de florestas e de vidas que construíram a sua história ali naquela região, como a minha família. Mas, Manuel, e afinal, agora vamos direto. A receita para 5 vezes presidente, não é fácil ser presidente de um conselho no Brasil, principalmente a tua profissão. Eu andei pesquisando, 3 milhões de pessoas, concentrado mais de quase 2 milhões em São Paulo. Como é que faz para ganhar? E não um estado como Rondônia, que é um prazer a gente ter 2 grandes líderes da saúde no Brasil dirigindo os dois maiores conselhos de classe. Como é que faz? Como você forjou essa liderança? Primeiramente, através de muito trabalho, né? Acho que para quem vem de uma família muito pobre como eu, tem 2 caminhos para progredir na vida: o trabalho e o estudo. E eu agradeço muito ao meu pai e à minha mãe, que mesmo morando na roça, tiveram essa inteligência de colocar todos os filhos para estudarem. Só para você ter uma ideia, a maioria dos meus amigos de infância, aquelas pessoas que conheci e convivi nos melhores tempos da vida, que é o período de infância, não tiveram
as mesmas oportunidades. Então digo que eu tive oportunidades na vida que foram inicialmente proporcionadas pelo meu pai e minha mãe por ter me colocado para estudar, depois ter mandado para a cidade de Porto Velho para continuar os estudos e depois ter tido a oportunidade de passar em um vestibular na época para uma universidade pública. Eu fui aluno da primeira turma do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal de Rondônia, que é um curso que até hoje é um curso de muita qualidade e de excelência, que me tornou um bom enfermeiro. E também, no período da universidade, eu tive a oportunidade de participar do movimento estudantil, do Centro Acadêmico de Enfermagem, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, o que me deu uma formação política também para ser um enfermeiro que não se preocupa apenas com as questões técnicas da profissão, mas também com as questões políticas da profissão, em situar o profissional de enfermagem dentro do cenário político, para que participe das discussões que geram políticas de saúde, tanto localmente como também em nível nacional. Talvez tenha sido isso que me diferenciou. Fui presidente do Corém Rondônia, fui um dos presidentes de Corém mais jovem, com 27 anos de idade. Fui presidente do Corém Rondônia. Na época fizemos um trabalho aqui que teve destaque, não só perante a profissão, mas também foi um trabalho destacado junto aos outros conselhos regionais de enfermagem, são 27 em todo o Brasil. Tem um, né? Cada estado tem um Corém e também no Distrito Federal. Então, a partir desse trabalho inicial aqui no Corém Rondônia, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de todo o Brasil, as pessoas que dirigiam o sistema COFEM-Coréns, e soube aproveitar as oportunidades que a vida me ofereceu. Ô, Manuel, a saúde do Brasil, vamos começar logo do Brasil, depois a gente vem para de Rondônia. Está doente? O que fazer para tratar das patologias mais complexas e mais difíceis da saúde brasileira? Falta financiamento, falta planejamento, falta o que, afinal? Olha, Robson, eu acho que nós tivemos um grande avanço no Brasil, que até hoje nosso sistema de saúde, com todas as dificuldades que tem, ele tem peculiaridades que não tem em serviço de saúde de várias partes do mundo. Eu acho que o Sistema Único de Saúde, criado a partir da Constituição Cidadã de 1988, foi uma conquista civilizacional para o povo brasileiro. É um sistema que está em evolução, vive uma crise constante e, na minha opinião, o maior problema não é só a questão da gestão do sistema de saúde, como muita gente divulga. Eu acho que, além do problema da gestão, nós temos sim um problema de financiamento, o valor per capita que é investido pelos governos brasileiros dentro do Sistema Único de Saúde ainda é aquém da necessidade para construirmos um sistema de excelência. No entanto, com todos os problemas que tem o SUS, ele ainda é aquilo que socorre a maioria da população brasileira, principalmente aqueles que não têm condições de ter um plano de saúde, que cada vez menos pessoas têm condições de ter acesso à saúde privada em função dos valores absurdos que se tornaram principalmente os planos de saúde no Brasil hoje, excluindo inclusive boa parcela da classe média de ter condições de contratar um plano de saúde. Agora imagine a população mais pobre. Então o SUS é algo que nós temos que defender, porque é quem socorre a população brasileira. Durante a pandemia dá uma ilustração muito grande. Nós SUS, né? Vimos o papel de destaque que teve. Ele era pobre, rico, todo mundo, e morreu muita gente. Exatamente, porque nesse período de pandemia nós tivemos uma diferença, não adiantava ter dinheiro, porque os leitos de UTIs, mesmo para aquela população que tem uma condição melhor de vida, muitas vezes não tinha leitos de UTI, né? Então, foi o Sistema Único de Saúde que evitou que a tragédia da pandemia fosse ainda maior do que o que foi. Poderia muito mais pessoas terem sido vitimizadas se não fosse o SUS e os trabalhadores do Sistema Único de Saúde em toda essa rede de proteção ao povo brasileiro. Só para você ter uma ideia, hoje o Brasil é referência em transplante. Mais de 90% dos transplantes no nosso país, transplante de órgãos, são executados
através do Sistema Único de Saúde. Nós temos um dos melhores sistemas de vacina do mundo, né, que é referência para muitos países. O Brasil, por exemplo, se destacou também no combate a doenças endêmicas, como a questão do HIV e da AIDS. Foi um dos primeiros países que teve a coragem de quebrar patentes da indústria farmacêutica e colocar medicação para tratamento de HIV e AIDS à disposição da população brasileira, daqueles que são portadores de HIV. Então nós temos muitos avanços no Sistema Único de Saúde, mas temos muitos desafios. Hoje o acesso da população às unidades públicas de saúde ainda é um acesso muito difícil, principalmente quando se trata da questão de cirurgias eletivas, de especialidades, o acesso a especialidades, a exames de alta complexidade. Nós temos uma fila de milhões de pessoas aí que aguardam esses procedimentos em nível nacional. É preciso que os governos, tanto o governo federal como os governos estaduais e municipais, se dediquem a melhorar os pontos de estrangulamento no SUS, que é a questão do acesso, inclusive, ao tratamento mais qualificado, e também a resolutividade para aquelas pessoas que têm acesso ao sistema. Essa resolutividade deve começar na atenção básica, para quando o cidadão brasileiro for a um posto de saúde, a uma unidade básica, ele ter condições de ter o seu problema de saúde resolvido, para que ele não venha a superlotar as chamadas portas de emergência, que hoje é principalmente as UPAs e os pronto-socorros, como o João Paulo II aqui na cidade de Porto Velho. Pois é, vamos agora, já que você tocou nesse assunto de Porto Velho, na capital aqui de Rondônia, nossa terrinha, você é um conhecedor do sistema de saúde do estado de Rondônia. Em Porto Velho, o prefeito recém-eleito, recém-assumido, empossado, Léo Moraes, ele teve que fazer uma intervenção, dar um verdadeiro cavalo de pau na saúde da capital, em razão dos problemas e dessa falta de atenção à população mais carente, que não é só mais carente não, a classe média, como você diz. Ele procura hoje os centros de saúde públicos porque não tem condições de pagar mesmo uma parcela caríssima e extorsiva de um plano de saúde privado. Como é que está em Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e agora Guajará-Mirim? Dizem que botaram um novo hospital, eu não sei se botaram gente para trabalhar. Como é que está o Manuel Carlos? Eu quero começar pela cidade de Guajará-Mirim e elogiar o governo do estado por finalmente ter tomado a decisão de concluir 10 anos, as obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim e inaugurar recentemente. É uma população que enfrentava problemas, acho que até muito mais graves do que outros municípios na área de saúde. Muitas vezes tinha que se deslocar para assistência em Porto Velho, para coisas muito simples, superlotando ainda mais as unidades de saúde do governo do estado aqui na cidade de Porto Velho. É uma cidade que também recebe pacientes, inclusive da Bolívia, tá? E o Sistema Único de Saúde ele tem essa característica de garantir o acesso para qualquer pessoa, independente, inclusive, da sua nacionalidade, o que é dos princípios elogiáveis do SUS. Então, a inauguração e funcionamento desse hospital regional, acho que vem ali resgatar o acesso para a população de Guajará-Mirim, de Nova Mamoré, a uma saúde mais qualificada na cidade de Guajará-Mirim. Nós estamos torcendo, uma torcida muito grande para que esse hospital dê certo e para que as pessoas possam ser atendidas e tenham resolvidos os seus sistemas de saúde. Aqui em Porto Velho tem uma característica, acho que é a única cidade brasileira, a única capital do Brasil que não tem assistência hospitalar, exceto na área de saúde da mulher, que tem a maternidade municipal, inaugurada ainda no primeiro mandato do prefeito Roberto Sobrinho. No entanto, não há assistência hospitalar em outras áreas, nem na baixa, nem média e nem alta complexidade, né? Fora isso, aqui as instituições de saúde principais são do estado. Nós temos hospitais de referência aqui
inclusive de alta complexidade, como é o Hospital de Base Ari Pinheiro, que faz a maioria dos procedimentos, inclusive de alta complexidade. O João Paulo II, que apesar de todo o serviço que presta à população, não só de Porto Velho, mas como referência para todo o estado de Rondônia, Robson, mas o João Paulo II, quem conhece a história desse hospital sabe que ele foi... Você já trabalhou lá, né? Já trabalhei lá por mais de 10 anos, na porta de emergência do pronto-socorro João Paulo II. E a realidade do João Paulo é a mesma hoje da época que eu trabalhei, né? Pessoas sem leitos para ser atendido, superlotação, porque primeiro ali... Pessoas no chão, pessoas né? no chão, que na época tinha também, por isso que... Não é falta de humanização, não. Eu acho que está de parabéns, e sempre teve ali a equipe de saúde que trabalha no João Paulo II, porque trabalha numa situação, num ambiente de trabalho extremamente ruim, sem condições de trabalho, inóspito, mas consegue salvar vidas diariamente ali com muita competência a população. A história daquele hospital, ele foi um hospital construído para atender os trabalhadores que construíram a hidrelétrica de Samuel. Quando terminou a construção da hidrelétrica, ele foi adquirido ainda na época do governo Jerônimo Santana e passou a ser um hospital de referência na área de urgência e emergência para todo o estado. Agora, veja bem que de lá para cá, a população do estado de Rondônia mais que dobrou. E já se vão aí o que? Mais de 40 anos que foi adquirido aquele hospital. Foram se fazendo ali puxadinhos, puxando um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, para ir ampliando o hospital, sem a mínima condição e a estrutura física muito parecida com a que era desde o início, para atender uma demanda cada vez maior de profissionais que recorrem ao João Paulo II. Então, nessas 4 décadas, não teve um governante que tivesse a capacidade, de fato, de construir um novo hospital com a estrutura física adequada para atender as demandas de urgência e emergência da população. Manuel, ainda sobre isso, o Conselho de Enfermagem, o COREN, ele fez alguma coisa também para intervir, para obrigar? Porque tem instrumentos jurídicos, né? Tem vários instrumentos para poder cobrar desses governos, seja municipal, seja estadual ou federal também, para melhorar, ter um atendimento mais humano, mais decente, né? Que dê dignidade ao ser humano, à pessoa, aquele cidadão que labuta, trabalha, paga imposto, chega naquele hospital, fica deitado no chão, às vezes sem nem a data de fazer a operação. O que é que o COREN está fazendo? Olha, o COREN sempre fiscalizou, não só o João Paulo II, como as demais unidades de saúde. Um instrumento que nós temos são as ações civis públicas, e tem diversas que foram protocoladas. As fiscalizações também, né? Atividade fim de Exatamente, a fiscalização que gera, como o Conselho ele tem uma limitação no sentido de impor multas ou outras medidas administrativas às instituições de saúde, sempre nós temos que recorrer ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. E o COREN Rondônia, ele sempre usou esses instrumentos, a própria ampliação do número de profissionais de enfermagem através de concursos públicos, para suprir não só a demanda do João Paulo II, mas de outras instituições do governo do Estado, desde a década de 2000 que o COREN Rondônia tem recorrido ao Poder Judiciário, e diversos concursos públicos anteriores que foram realizados pelo governo do estado de Rondônia se deveu também a essas ações judiciais promovidas junto à Justiça Federal a partir de fiscalizações do COREN Rondônia. Eu me lembro que recentemente, se não me engano, é o prefeito de Vilhena, um ex-delegado da Polícia Federal, parece que foi até você que fez uma denúncia ao Tribunal de Contas também, em razão da contratação de um OS. OS, para que todas as pessoas que acompanham o Resenha Política da nossa plataforma, são aquelas organizações, entre aspas, privadas, eles não dizem que é isso, que são contratadas, e muitas das vezes no Brasil aí, termina se descobrindo que tem umas tramóias, tem umas safadezas. Aconteceu algo desse tipo lá em Vilhena ou não? Mas você denunciou. Na época,
eu estava na presidência aqui do Corém Rondônia cerca de 3 anos atrás, quando teve esse processo de terceirização, de forma que nós achamos que era meio assodada pela prefeitura de Vilhena, e por isso, à época, nós fizemos essa representação ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público Teve resultado? Estadual. Eu considero que teve resultado, sim. Tem, inclusive, um acordo que foi fruto dessa representação. Creio que as irregularidades que houveram na contratação dessa OS foram resolvidas pela Prefeitura de Vilhena e, com certeza, contribuiu para melhorar a assistência que essa própria OS ainda presta hoje lá à população, principalmente na assistência hospitalar. Né? A OS não deixa de ser uma ONG, né? É uma organização social sem fins lucrativos. Né? É uma organização social sem fins lucrativos, né? Infelizmente, esse modelo tem sido utilizado cada vez mais por prefeituras e governos de estado. Você acha que esse é o modelo ideal para atendimento da população, da saúde da população? Olha, o que nós temos que ver, acho que independente do modelo, se o órgão público presta diretamente à população ou através de instituições contratadas, como ou fundações, né? O que nós temos que prezar é para que a população seja atendida, melhore o acesso e possa ter os seus problemas de saúde resolvidos em pouco tempo. Se a OS consegue fazer isso, parabéns, eu acho que nós não podemos ser contrários. Mas tem que fiscalizar, né? Tem que ter uma fiscalização muito efetiva do poder público, do Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas, que a experiência de organizações sociais que temos tido em muitos estados pelo Brasil afora, nos seus municípios, como é o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo e até aqui no nosso vizinho estado do Amazonas, não tem sido experiências tão boas no sentido de melhorar a assistência à saúde da população. Então, acho que nós temos que defender, sim, o serviço público, que seja eficiente da mesma forma que tem que ser eficiente o sistema privado, porque não é gratuito o que é serviço público, nós pagamos impostos e pagamos uma carga tributária muito, muito grande para termos uma prestação de serviço pelo poder público. Então tem que ser eficiente, tem que ser resolutivo, independente de ser executado diretamente pela administração pública ou através de parceiros contratados. Eu acho que é isso que importa, melhorar o sistema de saúde e poder atender com qualidade a população. Manuel, recentemente, pouco tempo, você foi conferencista na OPAS, lá em Washington, se eu não me engano é em Washington, né? OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde. Esse quadro da saúde brasileira foi discutido lá? Como é que anda? Qual é a percepção, qual a visão, que olhar a Organização Mundial de Saúde tem da saúde brasileira? Olha, nós debatemos, não só nesse fórum que participei por 2 vezes junto à Organização Pan-Americana de Saúde lá em Washington, mas nós temos muitas relações com organizações de enfermagem internacionais, temos fóruns internacionais, como por exemplo o Fórum das Organizações de Enfermagem dos países BRICS, o Conselho Regional de Enfermagem do Mercosul. Então nós sempre trocamos muitas experiências com entidades internacionais. E os problemas de saúde que nós enfrentamos no Brasil, em maior ou menor parte, se enfrenta na maioria dos países, principalmente os países mais pobres. Mas quem, na sua percepção desses países, o Brasil está bem atrasado ou está bem adiantado na prática da enfermagem? Porque me parece que há inclusive, briga jurídica, de vez em quando eu vejo no Supremo Tribunal Federal, de cada vez mais as especialidades da profissão de vocês se confronta com o dos médicos. Mas isso, cada vez mais gente para atender a população não é melhor? Por exemplo, vocês hoje têm uma briga danada jurídica, vocês querendo prescrever medicamentos, os médicos dizem que vocês não têm formação. A formação do enfermeiro hoje no Brasil, ele está capacitado de prescrever determinados remédios, são aqueles dos protocolos públicos? Olha, a formação de enfermagem no Brasil, apesar dos problemas que tem hoje, principalmente com o ensino à distância, que aliás, abrindo um parêntese, em reunião que tivemos
em dezembro com o ministro da Educação, Camilo Santana. Ele também aqueceu com esse problema do ensino à distância, causando aí um prejuízo grande na qualidade da formação. Agora, no próximo mês de abril, deve sair o novo marco regulatório do ensino à distância no Brasil, prometido pelo ministro. O presencial já tem um bocado de problemas, imagina. Já temos problema, que foi prometido pelo ministro nessa reunião. E deve acabar com esse modelo de formação de profissionais de enfermagem à distância e dos outros profissionais de saúde também, que têm tido sua formação à distância no Brasil. Aprender pela internet a tratar seres humanos, ou animais, enfim, a tratar a saúde é complicado, né? Agora, com todos esses problemas, Robson, o nível de formação dos profissionais de enfermagem no Brasil ele é reconhecido pela maioria dos países do mundo. Hoje tem vários países desenvolvidos, inclusive, que têm política de atração de enfermeiros formados no Brasil, como é o caso dos próprios Estados Unidos. Essa questão de prescrição de medicamentos. Vamos chegar com os próprios Estados Unidos, o Japão e a Alemanha, que tem inclusive um termo de cooperação com o COFEM para levar enfermeiros brasileiros para trabalhar na Alemanha com todo o acompanhamento do governo. A nossa profissão também é uma das profissões organizadas no Brasil que tem o maior número de mestres e doutores no Brasil, é a profissão de enfermagem. Então, também tem 75% dos enfermeiros no Brasil são especialistas em alguma das áreas reconhecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, eu diria que a formação, apesar dos problemas, ela é uma formação boa, que é reconhecida e que coloca o enfermeiro em condições de atender com resolutividade a população. Essa questão da prescrição de medicamentos, ela não é uma novidade na área de enfermagem. A nossa atual lei do exercício profissional, ela é do ano de 1986 e ela autoriza o enfermeiro, desde 1986, a prescrever medicamentos. Mas qualquer medicamento? Desde que esses medicamentos estejam instituídos em protocolos aprovados pelas instituições de saúde públicas ou privadas ou pelos gestores municipais, estaduais ou federal. Só para você ter uma ideia, quem faz tratamento em doenças endêmicas como tuberculose, hanseníase, que afeta ainda o nosso país, inclusive aqui na região amazônica, tanto a tuberculose como a hanseníase ainda é um problema de saúde pública. A maioria desses tratamentos são feitos por enfermeiros. As próprias hepatites virais, que o Ministério da Saúde regulamentou há pouco tempo, a prescrição de medicamentos, baixando protocolos para tratamento de hepatites virais por enfermeiros e agora discutindo e ampliando, inclusive, esses protocolos para o tratamento e a prevenção do HIV/AIDS. Então, eu citei apenas alguns exemplos. Então, não é uma novidade, principalmente dentro da atenção primária de saúde. É frequente os enfermeiros prescreverem medicações mediante protocolos, isso não é de agora, vem contribuindo para melhorar a assistência para a população brasileira. Agora temos limites legais, limites são exatamente prescrição de medicamentos em protocolos instituídos. Só para você ter uma ideia, Robson, nos próprios Estados Unidos, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, desde a década de 60 tem uma especialidade de enfermagem, que é a chamada enfermagem de práticas avançadas. Os enfermeiros de práticas avançadas nos Estados Unidos, eles podem fazer anestesia, desde que seja a especialidade nessa área, qualquer tipo de anestesia, inclusive raquimedular, peridural e anestesia geral. Os médicos não gostam de vocês digam isso, não. Os enfermeiros de práticas avançadas nos Estados Unidos, em determinadas especialidades, eles podem internar o paciente, fazer diagnóstico, prescrever medicamento e dar alta. Nós temos modelos muito avançados também nessa área de práticas avançadas no Canadá, na França, na Espanha e em diversos países desenvolvidos do mundo. Eu acho, na verdade, os médicos nós consideramos como um dos profissionais mais importantes para a saúde do povo brasileiro, mas os médicos eles não são únicos, eles atuam também
dentro de uma equipe multiprofissional, que são cerca de 14 profissões de saúde de nível superior que nós temos no Brasil, e o que se discute hoje nos organismos internacionais, tanto na Organização Mundial de Saúde como na Organização Pan-Americana de Saúde, e inclusive dentro de determinadas agências econômicas, como é o caso do Banco Mundial e da própria Organização para o Desenvolvimento Econômico, que reúne as 39 maiores economias do mundo, é fortalecer, para melhorar a assistência de saúde às populações, fortalecer essa prática colaborativa dentro das profissões da área de saúde, na área de saúde. Então, na verdade, os profissionais de enfermagem eles não querem ser médicos, porque senão nós teríamos estudado e seríamos médicos. Mas tem qualificação para fazer todas essas? Nós queremos ser profissionais de enfermagem, queremos trabalhar com autonomia, porque a lei garante, a nossa lei do exercício profissional garante a autonomia dos profissionais de enfermagem para exercer a profissão, e trabalhar em equipe e de forma colaborativa com os demais profissionais de saúde, inclusive com o médico, porque o nosso foco é melhorar a assistência de saúde para a população. Acho que o corporativismo em excesso de determinadas categorias nada tem a ver com a melhoria da qualidade da assistência à saúde, e sim a reserva de mercado para determinadas categorias. A nossa preocupação não é o corporativismo, não é construir reserva de mercado, é construirmos um sistema de saúde que atenda cada vez melhor a população, e para isso nós temos que, e todos os outros profissionais têm que atuar de forma colaborativa. Lamentavelmente, nosso tempo já está se exaurindo, né? Na verdade, o enfermeiro é que bota a mão na massa mesmo, pega no paciente. Então, durante a pandemia ficou muito visível isso, a força da enfermagem na salvação de vidas. Não é à toa que durante as últimas 2 campanhas, uma das pautas, prefeito, governador e presidente, era o piso salarial da enfermagem, valorização da enfermagem. Terminou sendo, reforçando o que você disse, uma profissão politicamente forte. Isso muito em razão dessas... São 4 gestões suas, né? Mas para concluir mesmo, eu não tenho... Eu entrevistei aqui, Manuel Carlos, o presidente e também rondoniense do Conselho Federal de Medicina, e eu disse que uma das críticas que se fazia ao Conselho de Medicina é que era bolsonarista. E vocês da enfermagem são lulistas? A medicina bolsonaro-lulista? Ou isso é mais umas críticas sem fundamento? Vocês estão preocupados mais com a profissão, com a valorização da profissão, com a melhoria da prestação de serviço à população e com a humanização da saúde? Olha, a minha opinião e a opinião do sistema que eu dirijo, que é o sistema COFEM-CORENS, nós não somos nem bolsonaristas e nem lulistas. Primeiro porque o Conselho Profissional ele é uma autarquia pública e ela não deve ter cor partidária. Segundo, porque os profissionais de enfermagem no Brasil, que são inscritos, os mais de 3 milhões de profissionais de enfermagem, tem gente de todas as ideologias políticas, e a grande maioria que não tem preferências políticas, não militam em nenhuma ideologia política. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, os conselhos regionais, desde a época que eu assumi pela primeira vez a presidência do COFEM, que foi no final de 2007, nós temos procurado atuar dessa forma. Quem tem suas preferências partidárias atua das portas do COFEM para fora, das portas do COFEM para dentro, das portas dos CORENS para dentro. O nosso partido é o partido da enfermagem, é os interesses dos profissionais de enfermagem, principalmente os interesses da população brasileira, que nós também somos organizações públicas. Essa questão que você falou também anteriormente em relação à valorização do profissional de enfermagem, essa é uma preocupação grande dos profissionais de enfermagem, isso perpassa governos, né? Todos os governos que passaram nesses últimos anos no Brasil, infelizmente, têm perpetuado essa concepção do medicocentrismo, né? De que valorizando o médico, pagando melhores salários e oferecendo melhores condições de trabalho para o médico, resolve-se os problemas de saúde. E nós estamos vendo que a saúde cada vez mais aumenta a sua crise, né? Não consegue atender as demandas da população.
uma das causas é essa questão de achar que só quem faz saúde é médico. E esse tipo de pensamento tem passado por todos os governos, independente das tendências ideológicas de cada governante que dirige o nosso país. Então, para nós, uma das questões para se resolver os problemas de saúde no Brasil é empoderar os profissionais de saúde. Para isso, não dá para se pagar salários tão ruins como os que se pagam para profissional de enfermagem, onde acham, por exemplo, que o enfermeiro ganhar R$ 4.325 vai quebrar o país. A saúde é feita por gente. Não adianta ter equipamentos modernos, estruturas as mais modernas e não ter investimento nos profissionais de saúde, em salários melhores, em condições de trabalho melhores e também com uma política de capacitação permanente para atender as demandas e atualizações que a complexidade do trabalho em saúde exige. Então, da mesma forma que precisa melhorar salários dos profissionais de enfermagem, precisa que o governo brasileiro também institua uma política de educação permanente para manter esses profissionais atualizados, para que esses profissionais também não possam submeter a uma jornada de trabalho tão exaustiva, adoecendo muitos jovens com doenças relacionadas ao trabalho. Então falta essa sensibilidade, não é só do atual governo. O governo anterior teve o mesmo problema e os que antecederam também. Achar que investindo em médico vai resolver os problemas de saúde do Brasil. Tem que investir no médico, mas tem que investir no auxiliar de enfermagem, no técnico de enfermagem, no enfermeiro, no fisioterapeuta, no odontólogo, no biomédico, porque todos os profissionais da equipe de saúde são importantes para superar exatamente a crise da saúde brasileira. Lamentavelmente, Manel, o nosso tempo já acabou. Nós estouramos porque é um tema muito bom, é um tema que afeta a todos. A saúde é um tema que chama a atenção não só de político, não, dos eleitores, né, que eles prometem mundo em fundo. E empoderando o nosso programa, eu entrevistei o presidente do Conselho Federal de Medicina e também o presidente do Conselho Federal de Enfermagem. Quem está empoderado é o Resenha Política. Continue nas nossas plataformas, assista também pelo site Rondônia Dinâmica e também agora pela TV Rema aos sábados e domingos às 23 horas. Agradecendo o grande patrocínio nosso do SES Brasil, do Milton Júnior. Enfim, continue nas plataformas. Muito obrigado, Manel. Espero que você continue com uma boa saúde para trabalhar pela saúde dos brasileiros. Um abraço. Eu agradeço, um abraço a todos e a todas.